Shalom, a paz do Senhor. Nós entramos, saímos e estamos de volta para fazermos a nossa live. E hoje estaremos trabalhando em cima do período que se estende de 30 de outubro de 69 a 15 de março de 1974. Quem governou o país neste período foi o general Emílio Garrastazu Médici. E nós vamos estar oferecendo o pleito de gratidão a Deus, cumprindo esse comando que Deus nos deu de se colocar no lugar do Brasil, nos identificando como brasileiros, como nação brasileira, para tributar gratidão a Ele, resgatando o dia de ação de graças na nossa nação. Este dia de ação de graças é instituído como lei no nosso país desde o ano 1949. E nós queremos, em nome de Jesus, resgatar no nosso país este dia de ação de graças. Porque, como igreja, nós estamos profetizando, estamos declarando que o Brasil não será uma nação ingrata. O Brasil não será semelhante aos 9 leprosos que foram curados por Jesus e não voltaram para agradecer. Mas nós seremos semelhante ao único que foi curado por Jesus, juntamente com os 9, mas voltou para prestar a sua gratidão a Jesus. E estamos no mês de dezembro, né, meus irmãos? Eli Costa, Deus abençoe. Irani, Deus abençoe. Zeni, Deus abençoe. Estamos no mês de dezembro, o último mês do ano. Hoje já são 15 de dezembro, a metade do mês. Nós temos muito o que agradecer. Esse ano foi um ano singular, um ano sui generis, não é verdade? Um ano que ficará na história. Mas nós, apesar de passarmos por tribulações, nós temos contado com a misericórdia do Senhor, que tem se estendido sobre nós manhã após manhã. Eu tenho uma certeza que teremos um culto poderoso na virada do ano. Será um culto poderoso de gratidão, de louvor, de consagração, de exaltação ao nosso Deus. Porque vamos dizer, como o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, queridos, nós vamos orar agora pela sua vida, pela sua casa, agradecer a Deus porque você está de pé, porque você está comprometido com Deus a segurar as pontas do altar a favor da nação brasileira, porque você está chamando a existência de um poderoso avivamento da nossa pátria. Ei, Vanessa, Kelly, Deus abençoe. Nós temos a plena certeza de que juntos nós iremos ver as respostas das nossas intercessões. E hoje eu estou aqui com a pastora Cláudia. Ela é pastora aqui, olha, ela aqui, ó. Ela é pastora na igreja aqui em Sejeque, Aracaju. É uma bênção de Deus e ela vai orar
Agora vai orar por você, vai colocar a sua casa, a sua família diante do Senhor. É uma mulher de Deus, ela vai trazer a palavra de gratidão que Deus colocou no coração dela para ministrar hoje e depois ela vai orar. Aí a gente volta para falar de Garrasta Azul Médici e orar também em nome de Jesus. Pastora, fique à vontade. Shalom, queridos, graça e paz. Vamos orar, né? Vamos dar graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele continuará fazendo nas nossas vidas, e o nosso coração é extremamente grato ao Senhor por toda a sua bondade, fidelidade para conosco. Vamos orar. Pai, bendito é o teu nome, por tua graça, por tua misericórdia, por tua fidelidade, por tua provisão. Nesse dia nós somos gratos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossa vida. Somos gratos pela companhia dos teus anjos, que o Senhor tem dado ordem ao nosso respeito, para guardar os nossos pés de vacilarem em pedras. Nós te damos graça pela companhia do Espírito Santo que habita em nós, pois somos santuários teus. Pai, habitação do Senhor, nós te damos graças porque esse Espírito está dentro de nós, ele é nosso intercessor, é aquele que leva as nossas intercessões diante do Senhor. Nós te damos graças pela tua bendita palavra, palavra que é vida, palavra que se revela em nós, na pessoa de Jesus Cristo. Nós te louvamos porque essa palavra é viva, é poderosa, eficaz, é doadora de vida. Nós te louvamos porque a tua palavra é poderosa para trazer luz às trevas, para trazer paz aonde há guerra. A tua palavra traz luz aonde há caos, e nós queremos declarar que a tua palavra está alcançando aqueles que estão se expondo nessa noite a revelação desta palavra. Nós bendizemos o teu nome, somos gratos ao Senhor, Pai, por todas as pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, pela nossa liderança. Louvamos ao Senhor, somos gratos pela vida da apóstola Raquel, aquela que o Senhor tem levantado nesta nação com uma voz profética para resgatar o nome de Yahvé, para resgatar essa lei que aos nossos olhos estavam tão escondidos, Senhor, mas que o Espírito, para ele nada está oculto, e o Espírito trouxe luz à tua filha para que nós pudéssemos resgatar esse tempo de gratidão. E nós te louvamos pela revelação que o Senhor tem dado à apóstola Raquel, pela visão que o Senhor tem liberado sobre o seu coração. Nós queremos te dar graças pela igreja que nós fazemos parte. Nós te damos graças pelos ministérios que o Senhor tem levantado na nação brasileira. Nós te damos graças por cada governante que o Senhor tem levantado nesse Brasil. E nós proclamamos que esses são dias de mudança, porque a gratidão muda a atmosfera, a gratidão muda a geografia, a gratidão muda os relacionamentos. E nessa noite nós profetizamos que cada casa seja permeada por esse espírito de gratidão. Pai, que haja gratidão pelos pais, que haja gratidão no coração dos filhos, que os corações dos filhos sejam convertidos aos pais e que o coração dos pais sejam convertidos aos filhos, para que a bênção do Senhor se instale sobre a nossa nação. Nós oramos nesta hora e profetizamos que o Brasil será coberto por uma onda de gratidão, e o coração da tua igreja será um coração grato. Remove do coração do teu povo toda murmuração, todo questionamento, toda dúvida, toda incredulidade, e enche o coração da tua igreja de gratidão. Que o nosso coração seja permeado por atitudes de gratidão, por palavras de gratidão. Que o nosso coração manifeste gratidão diária diante de ti, e que a oferta que sobe diante do Senhor seja uma oferta de inteira gratidão. Pai, dai-nos um coração grato, para que possamos voltar como aquele leproso que voltou e foi grato a Jesus. Que o nosso coração seja grato,
Pai, nós oramos nesta hora e proclamamos que no lugar de toda murmuração, que no lugar das reclamações, brote o verdadeiro louvor e gratidão a Ti. Somos gratos ao Senhor por todos os Teus benefícios, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e nós sabemos que muito mais o Senhor fará. Bendito seja o Teu nome, Yahvé, para sempre, seja louvado. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, no Salmo, que é um salmo maravilhoso sobre gratidão, que é o Salmo de número 118. E o Salmo 118, verso 1 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor permanece para sempre. Diga a Israel, seu amor é para sempre. Se pudéssemos pensar em alguns motivos de gratidão nessa noite, nós pensaríamos em muitas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Quantas coisas Deus tem feito em nossa vida? Quantas coisas nós temos sido abençoados pelo Senhor? O ato de ser grato a Deus deve ser uma arma poderosa na vida daquele que nasceu de novo. Toda pessoa que nasceu de novo deve ter um coração cheio de ação de graça, porque isso carrega a atmosfera de onde nós estamos, a atmosfera dos nossos relacionamentos. Como é precioso, até a ciência hoje já comprova que o fato de nós sermos pessoas gratas libera, né, esse hormônio da endorfina, do bem-estar, na verdade, né, esse hormônio do bem-estar, que faz com que as nossas emoções fiquem bem, que o nosso humor fique bem, e nós olhamos para a palavra e nós vemos que a ciência chegou tarde, porque a palavra já nos ensina a sermos gratos. E quando nós olhamos para a gratidão, nós precisamos pensar que a gratidão, ela manifesta o sobrenatural de Deus nas circunstâncias. E eu lembro de uma passagem bíblica, quando o rei Josafá, ele estava cercado por inimigos, por 3 nações que vinham contra Judá, e o rei Josafá, ele vai buscar ao Senhor, e o Espírito do Senhor traz uma palavra tremenda para o rei Josafá. Naquela guerra, ele não usaria espada, ele não usaria lança, ele não usaria qualquer outro meio de guerra, mas ele usaria uma arma poderosa que se chamava louvor. E nessa noite Deus nos chama para essa convicção de que as nossas guerras devem ser travadas com ações de graça, com louvor, com adoração, sabendo que aquele que governa está agindo em nossa vida e o nosso coração é grato por isso. Quando nós lembramos dessa passagem, nós pensamos que essa foi a única guerra em que não houve espada, não houve armamento algum, mas o povo simplesmente começou a louvar ao Senhor, e os sacerdotes foram à frente com louvor, com roupas de louvor, com adoração, e a palavra de Deus diz que a atitude de louvor, o engrandecimento a Yahvé, gerou uma atmosfera sobrenatural, em que naquele momento os inimigos foram dispersos. E nessa noite a palavra que Deus traz ao seu coração é exatamente essa. Se você está em guerra, se você está passando por batalhas, chegou a hora de levantar as armas de louvor, de gratidão, e ver os seus inimigos sendo dispersos, porque a nossa gratidão toca o coração do Pai. Como é horrível a ingratidão. Algumas pessoas já diziam que a ingratidão, ela tira a afeição. Isso é verdade, nós precisamos voltar e sermos gratos como aquele leproso, que simplesmente não recebeu a cura, não foi embora, não foi indiferente, mas ele voltou. E ele olhou para Jesus como aquele de quem ele sabia que havia sido curado, de onde ele tinha certeza que tinha brotado a libertação para o seu estado de lepra, para onde ele sabia que o toque de Jesus foi curador, foi libertador, mas ele não continuaria seguindo em frente sem voltar atrás e manifestar a sua gratidão. Quantas pessoas têm seguido em frente sem uma atitude de gratidão? Quantas pessoas têm passado pela nossa vida e têm nos abençoado? E muitas vezes nós passamos e não voltamos atrás, não somos gratos, às vezes somos indiferentes àquelas atitudes
de bondade, de generosidade, de acolhimento. Quantas pessoas têm sido benéficas em nossa vida, né? Se eu olhar para a minha vida, eu vejo quantas pessoas Deus tem levantado para me abençoar, quantas pessoas têm se levantado para serem canais de Deus na minha vida. E isso deve ser para mim todos os dias um motivo de gratidão. Se fôssemos citar alguns motivos de gratidão, eu diria graças porque Deus, o seu amor dura para sempre. O amor de Deus não está condicionado a quem você é, ao que você faz, mas ele decidiu lhe amar em Jesus. Porque Jesus é a expressão do amor de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, verso de número 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. E nessa noite nós temos essa convicção. Cristo morreu por nós quando nós não merecíamos, quando nós não éramos dignos. Ele nos dignificou. Não por causa de nós, mas por causa da sua bondade, por causa do seu amor. E isso deve ser um motivo de cântico, de alegria, de gratidão, por sabermos que ele não apenas nos salvou, mas ele decidiu nos amar. E ele nos amou acima das nossas imperfeições. E ele nos ama tanto que não nos deixará nas imperfeições, mas está nos levando por meio do Espírito Santo a um caminho de santidade, há um caminho de aperfeiçoamento até nos tornarmos semelhantes à sua imagem, ao seu caráter. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. E quando nós pensamos numa palavra sobre gratidão, não podemos esquecer da palavra do apóstolo Paulo, que em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, verso 18, ele disse: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E talvez você se pergunte, eu vou dar graças naquilo que não me é favorável? Eu vou dar graça nos problemas? Eu vou dar graça pelos problemas? Mas apesar dos problemas, nós sabemos e damos graças porque Deus está no controle de cada circunstância da nossa vida. A nossa gratidão a Ele não é pelos problemas que surgem, mas por sua bondade, por sua presença. E nós lembramos do cântico de ações de graça de Moisés, que ao passar pelo Mar Vermelho, ao atravessar o Mar Vermelho, rompe-se em cântico e declara diante de Yahvé que ele é digno de receber o seu louvor, porque ele os livrou com mão forte e com braço poderoso. E quando Moisés rompe em cântico diante do Senhor, o que nós percebemos é que Moisés entende que a vitória, o passar pelo Mar Vermelho, o atravessar aquela situação não dependeu dele, não dependeu do povo, não dependeu da circunstância favorável ou desfavorável. Moisés entendeu que atravessar o mar dependeu da bondade de Deus, dependia da graça de Deus e do favor de Deus, do poder de Deus sobre a nação, sobre o povo que Deus estava chamando. E hoje, quando nós olhamos para as nossas circunstâncias, nós pensamos, por que eu vou dar graça? Porque em cada circunstância, Jesus está me dando a oportunidade de me parecer com Ele, de responder em amor, de responder em gratidão, de responder em fé. Cada um de nós temos circunstâncias difíceis, passamos por diversos problemas, mas sabemos que em cada circunstância há alguém que controla, há alguém que governa. Ele não perdeu a direção das nossas vidas, ele não perdeu o controle de quem nós somos. Ele é o Senhor da nossa vida, aquele que nos chamou. Não nos deixará no meio do deserto, mas nos levará a bom termo e nos colocará no propósito que Ele mesmo designou para as nossas vidas. Aquele que está forjando em nós um coração de gratidão nos faz olhar para Ele. Porque há ingratidão e murmurações em nosso coração? Porque nós paramos nos problemas e nos detemos nele, olhamos para as adversidades e nos detemos nela. O projeto de Deus é que nós olhemos para as circunstâncias, tiremos os olhos dela, invoquemos o seu poder e descansamos na sua fidelidade. Quando nós entendemos que nós não temos o poder de governar a nossa vida, que nós não temos o poder de manipular circunstâncias, mas Deus controla todo o universo. Nós estamos diante de uma pandemia em que a ciência não controla,
que não se há uma vacina, que não se há um meio legítimo de se resolver essa situação, mas nós sabemos que nós temos um Deus que governa sobre a pandemia, que governa sobre o dilúvio, que governa sobre a adversidade e que Ele está sentado no trono e Ele governa sobre todas as coisas, porque no seu braço há força, na sua mão há poder e Ele está vestido de glória e de majestade acima de qualquer circunstância. Ele preside, né, como diz o Salmo de número 29, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor dispersa chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Eu não sei que deserto você está enfrentando hoje, eu não sei que situação você está enfrentando, mas eu posso lhe garantir, a voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor coloca as coisas nos devidos lugares. Quando nós pensamos que perdemos o controle, é exatamente nesse momento que Deus prova. Quem está no controle é Ele. Quem governa é Ele, porque Ele é soberano. A voz de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida não será frustrada. Os decretos de Deus para a nação brasileira, o que Deus tem proclamado sobre o Brasil, não será frustrado. O inferno não poderá paralisar a igreja, porque a igreja, ela tem uma voz profética e o diabo não calará a voz da igreja no tempo de pandemia, no tempo de adversidade, no tempo de perseguição, num tempo onde nós estamos vivendo um secularismo tão desequilibrado, onde nós estamos vivendo um humanismo tão desenfreado, até mesmo permeando a igreja, onde o homem se torna o centro das pregações, o homem se torna o centro de todo o universo. Nós sabemos que aquele que é o centro é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele não dará sua glória a outro. Aleluia. Ele não dará sua glória a outro. A palavra do Senhor diz em Isaías: eu sou Yahvé e a minha glória eu jamais darei a outro. E nessa noite eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Ser grato significa reconhecer a ação de Deus em nossa vida. Ser grato significa olhar para o que Deus tem feito, olhar para as suas promessas e manifestar com atitudes e palavras a nossa gratidão. A gratidão, ela não é apenas um sentimento, mas é uma atitude diária do nosso coração. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós não entregamos porque simplesmente é bonito ir à igreja, ou é maravilhoso ser gospel, ou é maravilhoso ter uma religião. Nós entregamos a vida a Jesus, porque nós entendemos que Ele morreu por nós, e o preço da redenção foi pago na cruz. Por que eu devo agradecer nessa noite? Porque eu fui transportada do reino das trevas para o reino da luz. Por que eu devo agradecer nessa noite? Porque eu era escrava do pecado, mas agora eu sou filha de Deus. Porque eu tenho que emitir gratidão nessa noite? Porque Satanás era o meu senhor, mas Jesus veio e quebrou o seu domínio sobre a minha vida e se tornou o Senhor absoluto de todas as áreas da minha vida. Isso é motivo de gratidão. Quando nós olhamos para quem nós éramos, quando as pessoas dizem, eu deixei tudo para seguir a Jesus, o que de fato nós deixamos? O mundo, o pecado, as trevas, um patrão horrível como Satanás. O que nós deixamos? Nós não deixamos nada, queridos. Nós só temos a ganhar porque abraçamos o dono da vida, porque abraçamos aquele que era, que é e que há de vir. E como igreja, nós precisamos ecoar a voz profética nessa noite e dizer, Deus está nos chamando para mencionar os seus feitos poderosos. Aleluia. Deus está nos chamando para proclamar os seus feitos poderosos, porque nós temos como igreja proclamado os feitos do diabo, nós temos proclamado os feitos do pecado, nós temos proclamado as derrotas, mas nessa noite como igreja nós vamos nos levantar e proclamar os decretos do Senhor, e proclamar aquilo que a palavra de Deus nos diz. O que é que essa palavra nos diz? Ele já lançou o inimigo diante de nós e disse, destrói-o, porque o povo que conhece a Yahvé está se tornando forte e fazendo proeza. Nós sabemos que o Brasil está sendo permeado
nesses 21 dias que nós teremos de gratidão, por uma nuvem de gratidão. E nós sabemos que vamos entrar 2021 debaixo dessa onda de gratidão. A sua saúde vai refletir isso. A sua família vai refletir isso. A sua casa vai refletir o espírito da gratidão. Os seus filhos colherão os frutos da gratidão, porque a gratidão muda a atmosfera das famílias. E quando nós implantamos essa cultura da gratidão, que é a cultura do céu, nós entendemos que vamos colher os frutos que serão eternos. E nessa noite eu profetizo que no lugar da tua murmuração, entre na sua vida, na sua casa, um espírito de gratidão. E você seja mergulhado todos os dias nessa gratidão, olhando para os feitos do Senhor e proclamando: Senhor, como não agradecer? Como não bendizer o teu nome? Como não glorificar ao Senhor? Há tanta gente depressiva, há tanta gente mergulhada em tristeza, porque se detém apenas no que não aconteceu. Mas nessa noite, tire os seus olhos do que não aconteceu e olhe para as promessas de Deus, porque aquele que nos fez a promessa é fiel para cumprir. Nenhuma das suas palavras cairá no chão, mas todas as suas palavras serão cumpridas em nossa vida. Como ele disse através de Jó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus para a nossa vida jamais serão frustrados. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu ministério, sua igreja, sua vida. Seja cheio de toda a plenitude de Deus e tenha um coração grato nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Que beleza! Você viu essa menininha aí? Cheia do Espírito Santo. Ela vai voltar para orar depois. E nós queremos agora falar do governo de Emílio Garrastazu Azul Médici. Quanta gente linda. Neildes, um abraço. Claudelúcia, Shalom. É muita gente boa. Maria Nunes, Shalom. Aleluia. Glórias a Jesus. Todos vocês sejam abençoados, sejam agraciados com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Queridos, Emílio Garrastazu Médici, ele nasceu no Rio Grande do Sul, em 1905. Apoiou o movimento político de 1930 e combateu o movimento constitucionalista paulista de 1932. Na década de 60, apoiou o regime militar, tá? Que foi estabelecido em março, né, de 64. Tornou-se adido militar em Washington, de 64 a 66. Chefiou o Serviço Nacional de Informações, o SNI, em 67 e comandou o 3º Exército do Rio Grande do Sul em 69. Em 30 de outubro de 69, Médici foi indicado indiretamente pelo alto comando do Exército para o cargo de presidente da República. O recrudescimento do regime militar foi iniciado no governo do general Costa e Silva e chegou ao auge no governo do general Emílio Médici. Queridos, olha, eu repito, esse tempo foi um tempo difícil para a nação brasileira, tá? E pelo fato de ser tão difícil, muitas atitudes do governo, apesar de serem hoje criticadas ao extremo,
porque a história está tendenciosa. Então, nós estamos hoje vendo um argumento que denigre todo o período do regime militar. Mas, na verdade, esse regime veio para coibir o avanço do comunismo no Brasil e impedir que o comunismo fosse solidificado na nossa nação. No governo do general Médici, o combate ao regime militar se acentuou e a repressão aos movimentos que promoveram essa resistência também aumentou. A censura aos meios de comunicação e as torturas de prisioneiros políticos tornaram-se comuns. A opção pela luta armada cresceu nesse período e 2 focos guerrilheiros no meio rural foram dissolvidos. Um em Ribeira, no estado de São Paulo, e outro no Araguaia, no Pará. As guerrilhas urbanas também foram formas de resistência que se ampliaram. Destacaram-se 2 importantes militantes políticos que pensaram essa tática de combate ao regime militar. Então, nós temos aí 2 guerrilheiros fortíssimos no Brasil, tá? Carlos Marighella, que é aplaudido demasiadamente pela ala esquerda, e ele era líder da Ação Libertadora Nacional, a ALN, e Carlos Lamarca, da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR. Ambos foram mortos pelo regime no período do governo Médici, respectivamente nos anos 69 e 71. Então, veja, era um tempo difícil, meus irmãos, um tempo muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Então, é aquilo que eu digo e declaro, porque a minha Bíblia, ela me dá respaldo. Ela me dá respaldo, certo? Eu vou trazer aqui, lembre-se que no Reino do Norte, levantou-se um rei chamado Acabe. Tá lembrado? Eita, Acabezinho. Acabe, esposo de Jezabel. Acabe era rei. Mas Acabe foi um dos reis mais pagãos, perverso, que governou a nação de Israel, o Reino do Norte. E Deus, através do profeta Elias, profetiza que ele iria remover a memória de Acabe da terra. E para isso, Deus haveria de levantar outro rei que cumpriria essa profecia e aplicaria o juízo de Deus, a espada de Deus sobre a casa de Acabe. E quem se levantou foi o rei Jeú, tá certo? O rei Jeú. Jeú foi chamado por Deus para aplicar a espada do juízo do nosso Deus na casa de Acabe. Jeú deveria eliminar a família de Acabe, os parentes de Acabe, porque nenhum descendente de Acabe poderia subir ao poder. O que aconteceu? Jeú fez isso? Fez, mas o que Jeú fez mais? Jeú foi além daquilo que Deus mandou fazer. Jeú também eliminou os amigos
da família de Acabe. Então, escute bem. Deus mandou Jeú fazer isso? Não. Aquilo que Jeú fez por ordem de Deus, ele receberá recompensa. Mas aquilo que Jeú fez além do que Deus mandou, ele será punido. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Então entendamos isso. Nem tudo que nós ouvimos, tá? Dentro da história do Brasil, que aconteceu nesse período, é do jeito que estão contando. Por quê? Porque a história massacra, destrói, aniquila o governo e exalta os oponentes, exalta os guerrilheiros, exalta as revoltas, exalta a invasão de terras, exalta essa guerrilha que houve lá em Ribeira, no estado de São Paulo e lá no Araguaia. Tá certo? Veja quem é o herói da esquerda. Carlos Marighella. E quem foi este homem? Foi um guerrilheiro. Um guerrilheiro. Igual a Che Guevara. Então, nós temos que, como igreja, como crentes, ter a visão correta. Houve erros no governo de Médici? Eu acredito que sim, houve sim. Houve. Mas eu não posso estar aqui jogando pedra. Ah, ele torturou. Ah, ele prendeu. Ah, ele matou. Ele estava com a espada na mão. E como autoridade, ele poderia fazer isso. Quem não poderia fazer isso seria eu, ou qualquer pessoa civil neste país. Não poderia fazer. Mas as autoridades, essas autoridades, elas estavam com a espada na mão para executar o juízo aos incautos, aqueles que não se submetiam à lei, à ordem. Entende? Então eu posso ser até julgada, não tem problema, mas essa é a verdade bíblica. Essa é a verdade bíblica. Tá? É correto ter guerrilhas? É correto sua casa ser invadida? Suas fazendas ser invadidas? É correto desobedecer às autoridades? É correto você fazer frente à liderança do país e levantar uma multidão para bater de frente às ordens que vêm da direção nacional? Não, não é correto. Não é correto. Então, queridos, nós temos que entender que ser democrático não é ser rebelde. Na democracia, os pensamentos são respeitados, mas na democracia há deveres e há direitos. O meu direito começa quando o do outro termina. Então, ser democrático não é desrespeitar as autoridades. Ser democrático não é você levantar só porque você não concordou, não gostou que fulano ou beltrano fosse eleito, aí você passa a ser o inimigo da nação. Isso não é ser democrático. Entende? Então, o que é que Deus nos ensina na sua palavra? É orar pelas autoridades. As boas? Não, as más também. Porque qual é o objetivo da nossa oração? É produzir paz na terra.
Quando nós oramos pelas autoridades, nós estamos chamando o nosso Deus para agir. O nosso Deus que tem o coração do rei em suas mãos. E diz a palavra que o coração do rei é como água perante o Senhor. Ele inclina para onde quer. Então, no tempo dele, ele inclina os corações. No tempo dele, ele faz, ele opera. No tempo dele, Herodes morreu. No tempo dele, o Império Romano caiu. No tempo dele, Ceausescu foi fuzilado em praça pública. Na década de 80. No tempo dele, o Muro de Berlim caiu. No tempo dele, o regime comunista foi abalado do mundo inteiro. Então, nós temos que entender isso. Agora, tudo isso é resultado de quê? De oração. Eu tenho que orar, você tem que orar. A igreja tem que orar. A igreja não pode defender partidos meramente. A igreja tem que ficar do lado da autoridade. Em que sentido eu estou falando? Há autoridades que fazem o que é errado? Fazem sim. A igreja não pode ficar do lado do que é errado nas autoridades. Certo? Não podemos ficar. Jesus não era a favor das injustiças de Pilatos. Jesus não era a favor das injustiças de Herodes. Mas Jesus confiava ao Pai, a nação de Israel, o seu ministério. Ele iria cumprir a agenda de Deus. Então, não é na nossa força, não é com armas. Nós temos que saber que o nosso Deus tem todo o poder. Olha, a nação de Israel, cativa no Egito 430 anos. Você já viu alguma vez na história do mundo uma nação inteira sair da escravidão? Não existe. Uma nação inteira, quando Deus bateu o martelo, é hoje, não tem faraó, não tem Aleluia. Exército de faraó que consiga deter os meus projetos. O que foi que Deus fez no Egito? Abalou o que tinha que ser abalado de maneira sobrenatural. Mas o pescoço de Faraó foi dobrado. E uma nação inteira, sabe quantas pessoas havia ali, meus irmãos? Mais de 3 milhões de pessoas. Você sabe o que é mais de 3 milhões de pessoas saindo de um país pelo toque do chofar, pela direção de Moisés? Ai, que coisa tremenda! Olha o que Deus fez. E quando eles chegaram às margens do Mar Vermelho, o que Deus vai fazer? Deus vai abrir o mar. Deus vai abrir o mar. O mar se abre e o povo passa pé enxuto. Glória a Deus. Mas aquele mar que foi salvação para a nação de Israel tornou-se a sepultura do exército egípcio. O cavalo com seu cavaleiro foi destruído nas águas do Mar Vermelho. Sabe por quê? Porque o Deus eterno, que é a nossa habitação, se levantou e deu comando e disse: daqui não passa. Então nós precisamos entender que o nosso Deus também esteve com a sua mão de poder sobre o Brasil na época de Garrastazu Médici. Esteve com a sua mão de poder em todo o período chamado período do governo militar. Tá? E houve prosperidade nesse período. É porque a esquerda odeia a classe média e quer vê-la erradicada dessa nação. Mas houve prosperidade. Veja aqui, ó. Economicamente, o regime militar caracterizou-se como um período de retomada de investimentos e capitais estrangeiros no Brasil, desde 67. Delfim Neto era ministro da Fazenda
investia em empresas estatais de base, como dos setores petroquímicos, de energia e siderurgia, para retomar o crescimento econômico do país, o que teve efeito posteriormente com o crescimento econômico do país, que ficou designado de milagre econômico. Olha que coisa chique, milagre econômico. Deus fez isso. Deus fez isso. No governo Médici, ao passo que a classe média teve sua renda ampliada, as parcelas proletarizadas tornaram-se mais pauperizadas. Assim, esse pretenso milagre econômico gerou mais disparidades econômicas e sociais. A educação esteve marcada por um viés tecnicistas e doutrinados por valores do regime militar. Assim foram criadas a disciplina, educação moral e cívica, que eu e você, nós dessa geração, né, tivemos, e que coisa boa que foi. A esquerda jamais vai concordar com a educação moral e cívica, mas nós sabemos que foi uma bênção. Em setembro de 69, né, e tivemos outra matéria chamada Organização Social e Política do Brasil, substituindo as disciplinas de História e Geografia. Essas novas disciplinas eram ministradas para todas as séries do ensino básico e buscavam retirar o conteúdo crítico da educação formal. Claro, porque a educação já estava como? Já estava tendenciosa, como até hoje nós temos uma educação totalmente com viés de esquerda nas universidades, nas escolas secundaristas, nas escolas primárias, tá? Então, nesse período chamado do regime militar, houve uma proteção, a família foi protegida, a criança foi protegida, o adolescente foi protegido, o jovem foi protegido. Os projetos populares de alfabetização, organizados por grupos de esquerda, foram suprimidos e os militantes que participavam eram perseguidos e presos. Por quê? Porque esses projetos tinham um objetivo: formar a mente das pessoas, uma mente socialista, uma mente comunista, tá? Se escondia por trás desse projeto. Em substituição a esse projeto, criou-se um movimento brasileiro de alfabetização chamado Mobral. Meu pai aprendeu a ler e escrever através do Mobral. Então, outras medidas do Médici foram a criação em 1970 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a expansão territorial do mar brasileiro em 200 milhas, ampliação das rodovias como a Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho. O governo militar promoveu essas medidas, entre outras, de acordo com os viés desenvolvimentalista adotado pelo regime. Bastante influenciado pelo modelo estadunidense. Tinha que ser, né? Não era um modelo russo, né? Graças a Deus, né? Então, em 15 de março de 74, o general Médici deixou a presidência da República e foi sucedido pelo general Ernesto Geisel. Então, queridos, nós queremos hoje orar agradecendo a Deus, porque vocês perceberam que houve crescimento, houve reformas, houve progresso no nosso país, tá certo? Claro que ele precisou reprimir as guerrilhas, reprimir aqueles que tentavam de todas as maneiras boicotar esse governo. Se era um governo militar governa com mão de ferro, né? É assim mesmo.
Roma fez isso. Então, não poderia ser diferente. Mas digo a vocês uma coisa, que o alvo do nosso Deus é um país livre. Eu não estou aqui defendendo o militarismo, eu estou defendendo a justiça. E eu quero que vocês entendam que o nosso papel como igreja é orar. É orar. Orai pelas autoridades, para que tenhais paz na terra. Tá? Nem tudo devemos concordar, mas devemos sim se levantar diante de Deus, para que Deus se mova, use quem Ele quiser usar. E Ele vai fazer isso. Ele vai usar quem Ele quiser usar, para alinhar o nosso país à sua vontade, alinhar o governo à sua vontade. Então, nós não podemos deixar de ser uma igreja que ora, uma igreja que vê com os olhos da fé o que Deus projetou para a nossa nação. Então, nós temos que agradecer, porque do período 69 a 74, o nosso Deus estendeu a sua mão de misericórdia e livrou a nossa nação. Naquilo que Emílio Garrastazu Médici errou, ele vai ser julgado. Você pode ter certeza. Naquele grande dia, no juízo final, diante do tribunal do Deus Todo-Poderoso, Emílio Garrastazu Médici vai se fazer presente para dar conta a Deus por todos os seus atos como general neste país. Mas também os guerrilheiros estarão diante de Deus para prestar conta de todos os atos de rebeldia que fizeram nesta nação. Então ninguém vai escapar. Ninguém. Todos hão de comparecer diante do trono branco. Não esqueçamos o que a palavra de Deus diz, que quando Cristo voltar, os mortos irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Quem são aqueles que irão se levantar da sepultura para a vida eterna? Todos aqueles que confiaram no plano que o Deus eterno Yahvé estabeleceu para a nossa redenção. E esse plano se chama Jesus Cristo de Nazaré. Todos aqueles que depositaram a sua confiança na pessoa bendita de Jesus Cristo, creram de todo o seu coração no sacrifício vicário do Senhor Jesus ali na cruz, esses irão ressuscitar para a vida eterna. Mas todos aqueles que viveram a vida terrena, ignorando os projetos e os propósitos de Deus para a sua vida, ignorando o plano de salvação que Deus estabeleceu, negando a pessoa do Senhor Jesus, esses se levantarão da sepultura para a condenação eterna. Meus amados em Cristo, essa verdade do Evangelho deve ser crida sem titubear por mim e por você. Então nós temos, que lindo, Maria Nunes está falando aqui que estudou num colégio, que está aqui,
eu era adolescente na época do Médici Geisel e estudei num colégio militar. Tenho 69 anos e agradeço a Yahvé por aquela época. Sempre fui direita. Aleluia. Deus abençoe minha irmã. Que maravilha. Que coisa maravilhosa. Isso é bom demais. Então nós temos que agradecer a Deus por tanta bondade ministrada no nosso país. E nós temos que admitir hoje que uma das instituições mais honestas do país é o Exército, né? As Forças Armadas. A honestidade na instituição chamada Forças Armadas. Então, nós louvamos ao Senhor por tudo. Vamos agradecer a Deus, vamos agora nos colocar diante do Senhor. Olha, a lacuna está sendo fechada no reino espiritual. Aleluia! Glória a Deus! Cada dia estamos colocando a porção de vida que faltou, mas que hoje Deus está provendo para que esse ciclo seja fechado e haja um tempo de refrigério para a nossa nação, para as famílias do nosso país. A gratidão é uma oferta que agrada o coração de Deus. Lembra de Jó? Ele agradeceu não quando tudo estava bem, mas quando tudo estava aparentemente mal ao seu redor. Ele agradeceu. E qual é a colheita que Jó terá no fim daquela provação? Ele recebeu tudo em dobro. Então eu creio que Deus tem porção dobrada para o Brasil. Eu creio que Deus tem porção dobrada para a sua vida. Eu creio que Deus tem porção dobrada para a igreja. Eu creio que Deus tem porção dobrada para a sua casa. Deus tem porção dobrada. E profetizamos em nome de Jesus que essa porção dobrada virá sobre a nação brasileira. Porque esse tempo de refrigério virá sobre a nossa pátria. O Brasil se encherá da glória do conhecimento do nosso Deus Yahvé, como as águas cobrem o mar. E hoje a pastora Cláudia vai orar, né? Vai colocar diante de Deus esse tempo, jogar a oferta movida ao Senhor. E eu sei que Deus há de fazer proezas. Aleluia. Pai, nós rendemos graças ao Senhor por esse período da história. Porque nós entendemos que o Senhor se revela através da história. Nós te louvamos porque nessa época da história do Brasil, o Senhor governou e governa sobre o Brasil. E nós te louvamos pelos feitos gloriosos do Senhor nessa época da história. Nós te louvamos por aqueles que se levantaram nessa época para trazerem os benefícios à população. Nós oramos por aqueles que o Senhor levantou para olhar para o povo nessa época e manifestar bondade, não do homem, mas do Senhor. Nós nos levantamos nesta hora, Pai, para pedir perdão por essa época da história, por toda a rebelião que foi liberada nesse período. Nós pedimos perdão ao Senhor como brasileiros, por toda a rebelião contra a autoridade, por toda a guerra, por toda a estratégia de Satanás nesse período. E nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora, pedindo ao Senhor a cobertura do sangue do Cordeiro sobre o Brasil. E proclamamos, Pai, arrependimento. Proclamamos, ó Deus, o teu perdão. Recebemos o teu perdão para esse período da história. E nós declaramos que
Fechamos esse ciclo com um ato de gratidão. Graças, Senhor, por aqueles que se levantaram para obedecer, para submeter-se às leis, para trazerem diretrizes para a educação, para trazerem diretrizes para a cultura do Brasil. Pai, nós te louvamos porque a história do Brasil não ficou perdida. A história do Brasil foi redimida pelo Senhor. E nós oramos nesta hora como igreja, proclamando: remove do coração, meu Deus, todo partidarismo da igreja. Levanta, Senhor, uma igreja que traz o reino, que traz a cultura da justiça, que traz a cultura da verdade, que traz a cultura, meu Deus, de não paixão por políticos ou por partidos políticos, mas por aquilo que é justo, por aquilo que é verdadeiro. Pai, nós oramos para que a igreja se levante, saia de todo esse engano, todo espírito de engano que tem tomado o coração da igreja, fazendo com que pessoas de liderança se levantem para defender partidos esquerdistas, movimentos esquerdistas nas escolas, na educação. Nós oramos para que em nome de Jesus a igreja, meu Deus, acorde, seja removido o véu dos olhos e que se levante uma igreja que introduza o teu reino, introduza o teu reino no coração do Brasil. Pai, nós nos levantamos como oferta de gratidão nessa noite, proclamando: Brasil, as tuas eiras estão se enchendo de trigo. Brasil, as tuas eiras estão se enchendo da palavra revelada, do trigo que desce do céu. Brasil, as palavras que saem do púlpito das igrejas não são palhas, não são humanistas, mas são cheias da revelação do Espírito. Oramos pela liderança eclesiástica do Brasil, para que o Senhor levante de modo sobrenatural homens e mulheres cheias do Espírito, que condenem o pecado, que afronte as hostes de Satanás e que chamem os homens e as mulheres ao arrependimento. Pai, nós oramos nesta hora para que a voz profética não se cale, que os profetas se levantem para denunciar o pecado, que os Elias se levantem para quebrar os altares de Baal, que os Elias se levantem para proclamar a igreja: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Yahvé Deus seguiu. Pai, que nessa noite todo trono de Baal seja demolido, todo trono maldito que traz a rebelião ao coração da nação brasileira seja destronado na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de rebelião, de feitiçaria, de idolatria, nós condenamos, nós anulamos o teu poder sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. E como igreja nós proclamamos: o Brasil é território santo, o Brasil é território de oferta de adoração justa e a fé. Removemos todo espírito de rebelião que permeou a história do Brasil, trazendo marcas de guerra, de invasões de terra, Pai, de injustiça. Nós declaramos falência na autoridade do nome de Jesus. Proclamamos que o Espírito de Yahvé nessa noite sacudirá a igreja, levantará a igreja profeticamente para declarar: chega, Satanás, na nossa nação. Você não vai manipular os jovens, você não vai manipular com a ideologia, você não vai manipular com uma cultura. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus: toda a influência filosófica caia por terra em nome de Jesus. Nós liberamos, ó Deus, o espírito de obediência, de temor ao Senhor, de sensibilidade ao Espírito, de ouvir a tua voz, de seguir as tuas direções. Pai, no nome de Jesus nós oramos para que a tua igreja seja sensível à voz do Espírito, sensível aos comandos do Espírito. Oramos para que, ó Deus, o povo do Senhor acorde e levante-se na nação brasileira para permear os céus do Brasil com intercessões, com adorações, com ações de graça. Nós nos arrependemos como igreja
igreja, por todo espírito de murmuração, por todo espírito de crítica, por todo espírito de oposição a lideranças, a presidentes. Nós oramos nesta hora e proclamamos, nós fechamos as brechas na autoridade do nome de Jesus e declaramos fora todo espírito de anarquia que se rebela contra leis, que não se submete na autoridade do nome de Jesus. Nós proclamamos o governo de Yahvé sobre a nação brasileira. Venha o teu reino, Yahvé, sobre o Brasil. Venha o teu reino, Yahvé, sobre a nação brasileira, sobre os estados, meu Deus, sobre cada governo. Venha o teu reino, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria, seja estabelecido no Brasil. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida eterna. Nós te damos graças porque em Jesus o Senhor redimiu o povo brasileiro. O Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e direito de redenção. Nós veremos esta nação permeada pela tua glória, assim como as águas cobrem o mar. Nós veremos a glória do Senhor cobrindo o Brasil. Pai, nós proclamamos que as rodas da tua glória, da tua presença, assim como Ezequiel viu, se movem sobre o Brasil. Que venha a tua unção que quebra todo jugo, despedaça as cadeias na nação brasileira. Nós proclamamos que o teu chofar seja liberado, o toque do chofar do Senhor sobre a nação brasileira, chamando a igreja, convocando a igreja ao seu posicionamento. Pai, nós estamos aqui para proclamarmos que nós nos colocamos na brecha em favor do Brasil, e o Brasil não será destruído, o Brasil não será tocado, o povo brasileiro não será envergonhado, porque tudo aquilo que foi roubado pelo migrador, pelo cortador, será restituído. Nós veremos a restituição do Senhor na nação brasileira. Pai, nós bendizemos ao Senhor pelo Brasil, por cada estado. Nós bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nesta nação e pelas vozes que o Senhor tem levantado nesta nação. Nós não nos calaremos, mas emitiremos os teus decretos no Brasil e declaramos que a glória do Senhor cobre todo o Brasil. Todos os estados do Brasil serão permeados por um grande avivamento do Senhor. A igreja viverá um avivamento, a igreja viverá um avivamento profético em nossos dias. Nós veremos a próxima geração permeada por um avivamento profético, porque, ó Deus, nós cremos que as nossas orações estão movendo a atmosfera do Brasil, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, guerreiros. Glória a Deus. O Senhor é bom demais. Nós já estamos finalizando, mas eu não posso deixar de dizer isso. Antes de terminarmos, eu quero que você não saia daqui sem compartilhar isso no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Manda para todo mundo essa live, porque nós temos vivido tempos de milagres. E se você tem participado conosco, você é parte disso, tá? Você tem sido parte disso. A sua casa será abençoada. A nação será abençoada. Sua cidade, seu bairro, sua igreja local serão abençoados porque você é parte de tudo isso. Amém? Que eu quero abençoar por nome primeiro, né? Foi me pedido, abençoa o nome do povo. Mas glória a Deus, Deus abençoe, né? Ó, a irmã Irani, irmã Claudelúcia, Deus te abençoe, minha irmã. Luiz Neves de Lima, Jackson, Jesus te abençoe, Jackson, saudades. Zeni, Deus abençoe, amada. Rita de Cássia, é muita gente abençoada. Leda Suzano, Ledinha, Deus abençoe, Leda. Ana Márcia, Neildes Melo, Deus abençoe. Maíra Calixto, Maíra é quem faz as artes aqui do YouTube, tá? Deus abençoe, Maíra. Somos gratos a Deus pela sua vida. Eulênia, Deus te abençoe. Maria Nunes, é muita gente. Jaime Fernandes, Nilza, né? Jair Sarcinelli, Deus te abençoe, Jair. Deus abençoe cada um que entrou, que mandou comentário, e por isso nós conseguimos ler. Os que não falaram nada também, mas estiveram conosco aí em espírito, Deus te abençoe. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém. E que Ele tenha misericórdia de ti, da tua casa. Que Yahvé sobre ti
levante o seu rosto e te dê shalom, tá? Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você, meu irmão, e através de você. Tenha uma noite de paz. Amanhã estaremos aqui novamente. Estaremos logo aí, Jackson. Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente às 20 horas. Convide outras pessoas. Convide sua família, pessoas da sua igreja. Convide o povo para vir ouvir a palavra de Deus, para ser grato ao Senhor, tá? Porque a gratidão move o coração de Deus, tá? Deus abençoe. Shalom. Shalom.